a posição de não compartilhar os dados e remeteu a contenda para a AGU. A interlocutores, o Andrei, amigo do Lulinha e do Lula, diz que só falta chegar a ordem de prisão. Pois bem, quando é que esse homem vai ser preso, Eduardo? Pavinato. Porque ia ser bonito o André Mendonça mandar prender ele. Seria bonito porque ele está obstruindo a justiça. Sim. Diabo está para a cruz. Da mesma maneira que os colegas de STF estão para o ministro André Mendonça. Essa é a correlação dessa notícia. O André Mendonça tem sido uma água benta aspergida naquele ambiente de legião. Porque você lembra quando Jesus estava jejuando no deserto? Me corrija se eu estiver errado. Ele estava lá jejuando no deserto. E não tinha monjar, naquela época jejuar era difícil. E aí o diabo vai tentá-lo. E lembrando-nos de que já no Velho Testamento, quando perguntado o nome, ele diz que o nome dele é Legião Urbana. Porque imagina você, querendo paz e elevação, vinha um diabo cantando estátuas e cofres e paredes pintadas. Então assim, os colegas do André Mendonça são a Legião e ele é a água benta. E esses capirotos, segundo o jornal O Globo, estão atentos à atuação do ministro André Mendonça no caso que investiga, é claro, o Lulinha, que é suspeito de tráfico de influência e corrupção. A investigação voltou a ganhar novos desdobramentos após a Polícia Federal encaminhar ao STF nesta semana pedido para a abertura de nova apuração sobre acessos indevidos ao gabinete presidencial. A Polícia Federal reabriu o inquérito após a descoberta de movimentações associadas a Lulinha, levantando indícios de influência irregular em decisões do governo federal. No Supremo, a avaliação é a de que André Mendonça tem atuado com prudência, respeitando os pedidos feitos pela Polícia Federal e PGR. Essa postura é vista como forma de blindagem contra eventuais acusações de uso político do processo com aproximação da campanha eleitoral. Hoje, a Polícia Federal pediu a abertura de um segundo inquérito para apurar suspeitas de tráfico de influência de Lulinha. Desta vez, os investigadores identificaram indícios de irregularidades na atuação do filho do presidente Lula com um empresário do setor de tecnologia que teria buscado negócios na Dataprev, empresa de tecnologia do governo federal, e em outros órgãos. A investigação suspeita que esse empresário bancou ao menos uma viagem para Lulinha e, em troca, obteve negócios no governo federal. A defesa de Lulinha classificou a investigação como pesca probatória. É só o que eles sabem falar. Aliás, a abertura do inquérito para investigar o Lulinha mobilizou o gabinete do ministro André Mendonça, a Procuradoria-Geral da República e também a presidência do STF, além da área técnica da Corte. Um debate nos bastidores que se arrastou por quase uma semana diante da investida da Polícia Federal acabou escalando o desgaste dos investigadores com o gabinete de Mendonça, com direito a uma espécie de reviravolta eletrônica. Ao encaminhar o pedido de abertura do inquérito em 24 de julho, a Polícia Federal sustentou que a apuração tratava de fatos distintos dos investigados na operação sem desconto. Até por isso, a corporação avaliou que o caso não deveria ser distribuído por prevenção, ou seja, automaticamente ao André Mendonça, relator das investigações relacionadas ao escândalo do INSS. Em parecer encaminhado no dia 27 de julho, a PGR concordou com a avaliação da Polícia Federal Política de que a investigação tratava de fatos distintos daqueles apurados na fraude do INSS e, por isso, não havia motivo para reconhecer a prevenção de André Mendonça.
A manifestação foi pela livre distribuição do procedimento, ou seja, sorteio eletrônico. O sistema eletrônico, no entanto, acabou sorteando justamente André Mendonça, que passou a conduzir também esta investigação. Só para vocês entenderem. A Polícia Federal achou outros crimes do Lulinha. Crimes da mesma natureza, mas com personagens diversos. Aí a Polícia Federal, querendo proteger a polícia política, soube lá o André Andrógeno, que é amigo do Lulinha, que viaja mais do que o Lula com a Janja, deve dormir até no mesmo quarto, se abusar. Falou, não podemos distribuir para o André Mendonça, não. Ele é muito honesto. Não temos que pleitear, que sorteie para outro ministro. Que sorteie. Alia jacta est, a sorte está lançada. Aí cai no sorteio, não só pode ser dedo de Deus uma coisa dessa. Aí cai no André Mendonça. Mas devia cair mesmo, porque tem prevenção? Tem. Vale lembrar que o Gilmar Mendes, neste ano, inaugurou no mundo, veja bem, é por isso que no livro de homenagem a não sei quantos anos do Gilmar Mendes no STF, os artigos falam do direito constitucional antes e depois de Gilmar Mendes. Porque, de fato, o Gilmar Mendes, só nesse ano, aplicou 2 vezes habeas corpus para pessoa jurídica. Quando eu fazia faculdade de Direito, tinha uma tese que a gente dava risada, que era o habeas carros. Um sujeito, ele fazia a tese dele de Laura, o TCC, falando assim, se no Brasil existe a liberdade constitucional de ir e vir, o pedágio é inconstitucional. Essa era a tese dos gêneros com Jotas. Ora, existe a liberdade de ir e vir, mas não a liberdade de ir e vir de carro. Basicamente é essa a ideia do absurdo da tese. Mas o Gilmar Mendes, ele decidiu por bem inovar e dar o habeas corpus para a empresa. E ele deu o habeas corpus para a empresa roubando a relatoria do processo da Maridit, empresa da família do Toffoli e do Toffoli, então investigada pela CPI do crime organizado, que pediu quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático, eu acho, contra a Maridit, a tal empresa do Toffoli e família. O Gilmar Mendes, ele viu, alguém entrou com uma petição. Você não sabe o que pediu, não tem como pedir, entra com uma petição no STF, ele viu, opa, pera, eu já julguei no passado um caso parecido com esse. Partes eram diferentes, tema era diferente, mas ele falou que porque ele já tinha julgado algo parecido, ele pegou a competência para ele. E agora eles querem dizer, a Polícia Federal e a PGR, que a PGR olhou para esse caso da Maridit e falou, não, esse patrão Gilmar, é isso mesmo, tá certo. Agora não. Agora que agora da Mendonça não pode. Mas tem a mão de Deus que põe ali, caiu. E olha, vocês vão pro inferno, viu? Eu nem falo prisão, nem falo uma palavrão hoje pra vocês. Vocês vão para o inferno. Porque o que me sustenta, acho que o que sustenta o brasileiro hoje é a fé. É saber que tem um inferno. É saber que tem uma danação eterna. Porque se na terra tem direito, no céu tem justiça e no inferno também tem justiça. E por falar nessa movimentação da Polícia Federal, que a gente falou ontem, já procurou, né, o governo, a AGU, olha, o André Mendonça, ele tá trabalhando sério, ai, tem que fazer alguma coisa com ele. O pessoal da Polícia Política, ai, eu já tô magoado com o André Mendonça. Por conta disso, né, a decisão do Mendonça, que determinou que a Polícia Federal submetesse a ele todos os documentos brutos referentes às apurações da farra do INSS, foi mal recebida lá na PF Política, que alega que o procedimento habitual seria analisar documentos apreendidos, dados extraídos de celulares, elaborar um relatório e encaminhá-lo ao gabinete do ministro. Mas o Mendonça foi informado de que depoimentos já colhidos não estariam sendo juntados aos autos. Ou seja, estava tendo uma peneira
para proteger vagabundo de filho de presidente. Não vou dizer se do Senado, da Câmara ou da Presidência da República, hein? Vocês se lasquem para saber. Assim como não estariam sendo apresentados os relatórios periódicos sobre o andamento das investigações. A Polícia Federal tem resistido em cumprir a ordem de Mendonça, que determinou o esclarecimento dessa questão específica e que pode ensejar desobediência processual e obstrução de justiça. As providências de Mendonça chegaram ao conhecimento do diretor-geral da PF, este senhor aqui, o Andrei Andrônico Andrógeno, Andrei Rodrigues, que manteve sua posição de não compartilhar os dados e remeteu a contenda para a AGU. A interlocutores, o Andrei, amigo do Lulinha e do Lula, diz que só falta chegar a ordem de prisão. Pois bem, quando é que esse homem vai ser preso, Eduardo? Pavinato. Porque ia ser bonito o André Mendonça mandar prender ele. Seria bonito porque ele está obstruindo a justiça. Sim. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo. Não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples. Um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 7h30, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.